Fala pessoal aqui do Snowball. Eu estou gravando esse vídeo para a gente falar um pouco sobre, mais uma vez, sobre o processo de construção de patrimônio, né? E assim, eu não tenho nenhum compromisso aqui com o tempo, tá? De fazer vídeo curto, de fazer vídeo, assim, assiste quem realmente quiser, né, conhecer uma experiência, né, de outro cara que gosta, não é gosta, eu sou apaixonado por investimentos, né? Então, quem quiser ter essa visão, né, essa experiência para ver se encaixa com a sua filosofia, enfim, não é para seguir, é só para ter outra experiência, enfim, e agregando conhecimento. Eu gosto de conhecer histórias de outras pessoas, porque foram as histórias das outras pessoas e os métodos e a forma de investir que moldaram a forma como eu invisto hoje. E eu continuo em busca de fontes de aprendizado, né? Então, eu estou fazendo isso, mas sem nenhuma pretensão de ensinar nada a ninguém, mas muito porque, assim, a essa altura, todos os amigos, pessoas que me conhecem um pouco mais, sabem que investimento faz parte da minha vida. E eu já sou também conhecido por isso. E, obviamente que tem gente que quer investir ou já investe, mas quer conhecer um pouco mais e acaba vindo perguntar alguma coisa para mim. E eu, como é um assunto que eu gosto muito, eu acabo, né, me empolgando e vou ali, né, compartilhando a experiência, o conhecimento que eu venho adquirindo, para que essa pessoa, esse amigo, ele possa, enfim, né, ou agregar isso ao seu conhecimento e, e fazer seus próprios investimentos ou não, enfim, cada um faz o que quer com o conhecimento, né? E eu acho que me falta muito ainda de conhecimento técnico, conhecimento mais detalhado, aprofundado. Tenho amigos e nosso grupo de investidores, o Snowball, tem amigos que conhecem muito mais, mas muito mais, estudam muito mais, né? Mas o que eu compartilho aqui é o que eu sei da prática e não tem nada de teoria, assim, é pouco, é mais a prática mesmo de ir fazendo o investimento, investindo, a filosofia, e porque, obviamente, obviamente, tem sido um processo bem sucedido, né? Senão não ia estar falando aqui de um processo mal sucedido. Então tem sido um processo bem sucedido, é um processo que tem o potencial, né, de mudar pouco a pouco a vida financeira, né, de quem faz isso, independentemente da sua profissão. É óbvio que quanto maior a renda ativa, né, mais rápido é o processo, obviamente, mas é um processo que é para todo mundo, né, independentemente do seu patamar, né, de renda ativa, né. Então, vale para todo mundo e se a pessoa tiver aptidão para isso, né, tiver um pouco de
de aptidão mesmo para, né, para economizar, buscar investimentos e tal, ela vai criando paralelamente ao seu trabalho, à sua renda ativa, né, vai criando, né, um portfólio que vai pouco a pouco gerando aquela renda passiva, né, que tende a levar você à independência financeira, né. Então eu acho muito interessante isso aqui, porque, né, eu ao longo dessas conversas, eu vou falar bastante, assim, das minhas experiências, das minhas descrenças, né, no passado, e das coisas que eu ouvi do Luiz Bassi, né, não conheço o Luiz Bassi pessoalmente, eu digo, nos estudos, nas leituras das cartas do Bassi, os inúmeros vídeos que eu assisti do Bassi, né, e o Bassi, uma coisa que disse numa entrevista uma vez, ele disse que ele fazia isso para os amigos dele na época, quando ele iniciou, né, ele iniciou o processo dele de investimento lá na década de 60, obviamente, começou ali pequeno, né, ele era, se não me engano, ele era na corretor na B3, na antiga Bovespa. Eu acho que ele trabalhou como corretor ali, e a grande virada dele veio quando ele passou a trabalhar fazendo auditorias em empresas, né, de capital aberto. E ele fazia essas auditorias e na análise das demonstrações de resultado das empresas, ele via que tinha uma linha ali que era dos, né, dividendos que eram pagos, né, pelas empresas. E ele disse: olha, esses dividendos são dividendos pagos aos sócios, né, sócios acionistas da empresa. E ele viu que os donos das empresas, na verdade, eles eram os sócios, né, eles eram acionistas da empresa, né, juntamente com outros tantos acionistas que não trabalhavam propriamente na empresa, porque a gente olha o dono quem é? Quem trabalha ali na empresa, quem conduz a empresa, quem, né, tá ali na direção da empresa, mas, naquela função ali é como se ele fosse um empregado da empresa, né. Ele é o CEO, ele é o diretor de relações comerciais, ele é o diretor não sei o quê. Mas além disso ele é acionista da empresa, ele é sócio da empresa, né. Então é por isso que eles têm o Prolabore, porque eles trabalham para a empresa deles, né. Mas como é que eles são sócios da empresa? Como é que eles são realmente donos da empresa? Através das ações que eles detêm, né. E obviamente por serem os donos, os fundadores, muitas vezes, eles têm uma fatia muito grande, né, dessas ações, ordinárias, né, dessas empresas. Então, eles são acionistas e trabalham na empresa, mas nós podemos ser acionistas e não trabalharmos na empresa, né. A gente não trabalha na empresa, a gente não tem nenhum cargo na empresa, mas a gente é acionista sendo acionistas, nós somos sócios dessa empresa. E ele percebeu que os donos das empresas, as pessoas que estavam conduzindo a empresa, na direção da empresa, o presidente, os diretores, vice, tal, tal, eles eram sócios, eram acionistas da empresa. E além de, eventualmente, né, o Prolabore que eles tinham, eles recebiam dividendos, que é o quê? São os lucros dessas empresas divididos entre os acionistas, né. Eles recebiam dividendos e se remuneravam, obviamente, a maior parte da remuneração, do retorno desses dirigentes das empresas vinham através
dos dividendos. E ele disse: "Ora, se eles ganham dinheiro assim, eu também posso ganhar, né, eu também posso ganhar". Esse aí é o vou botar aqui, é o Luiz, né, Luiz Bassi, vamos aumentar essa, não é isso que eu quero não, cara. Diminuir essa letra. Ué, ele vamos lá. É o Luiz Bassi Filho. Mas eu não sei mexer nesse negócio não. Deixa eu ver aqui. Luiz Bassi Filho. Luiz Bassi Filho. Então é o Luiz Bassi Filho. E aí ele disse: "Ora, se essas pessoas se remuneram assim, eu também posso ser sócio, né. Talvez eu não certamente eu não vou receber o mesmo valor que eles, né, porque eu não tenho a mesma quantidade de ações, mas algum valor eu vou receber e eu vou acumulando essas ações". E ele passou a fazer isso, passou a comprar ações, ao invés de comprar, de pagar o INSS, ele era autônomo, ao invés de pagar o INSS, ele disse: "Eu vou, ao com o dinheiro que eu pagaria o INSS, eu vou comprar ações". E ele começou a comprar ações com o equivalente a R$ 500 por mês, né. E hoje o patrimônio dele oscila, tal, eu não, né, não tenho absoluta certeza agora do valor exato, mas fica lá em torno de R$ 4 bilhões, né, em patrimônio. Então na B3, né, em ações, o portfólio dele, né. Então ele começou a comprar ações, se não me engano, não sei se tinha Celesp, posso errar aqui, é uma empresa de energia de São Paulo, né. E ele colocou como meta acumular 100.000 ações dessa empresa. E o resto é história, ele foi acumulando, acumulando, acumulando e se tornou um grande investidor aí, muito conhecido. E foi a história dele que, né, e a forma dele investir que me inspirou, né, a também investir no mesmo sentido. Não que eu copie o Barsi, não que eu invista nas mesmas empresas que ele investe, não que eu faça exatamente as mesmas coisas que ele faz, porque eu não sei exatamente o que é. Às vezes ele até lança alguns vídeos aí dizendo o que é que está comprando ou não, mas não necessariamente eu compro. O importante é você, entender a filosofia e eh, ver se isso se adequa, né, à sua realidade. E eu faço questão de deixar isso aqui registrado, principalmente porque eu tenho um filho, né, a quem eu, né, passo todo o conhecimento que eu vou tendo, inclusive ele já tem a carteira dele, ele tem 9 anos e já tem a carteira dele, de ações, né, com o nome dele. Ele, obviamente que eu que faço as operações, é uma carteira que está dentro da minha conta na nossa na corretora, e mas tem o nome dele, tem né, o CPF dele, e é uma conta dele. E já tem as ações dele que eu compro para ele, mas com o dinheiro dele, né, o dinheiro que ele ganha, de presente, aniversário, enfim, o que ele recebe de dinheiro, uma parte ele destina para os investimentos. Então a mentalidade
de investidor dele já está, né, se formando, né? E eu estimo que daqui a um tempo, né, quando ele tiver já idade suficiente para isso, obviamente que ele que vai conduzir os investimentos dele, ele que vai tomar as decisões dele, mas o importante é que ele tenha essa filosofia já bem sedimentada. E obviamente que eu espero que ele assista esses vídeos que vão ficar gravados aqui, porque eu vou falando para ele, mas, né, é bom também ter um material gravado para ele assistir quando quiser, revisitar quando quiser, né. Então foi isso, o Luiz Bassi Filho, ele, não sei se é com Z ou com S, mas o Luiz Bassi Filho, vou até botar aqui no Google, se você jogar aí, Luiz Bassi Filho, ele é economista, também é advogado, se formou em direito, e está aqui, ó, maior investidor brasileiro, né, conhecido como Warren Buffett brasileiro. Tem muitos outros conhecidos aí, como, né, o Parisotto, o Antônio Alves Filho, é Antônio Alves Filho? O José Alves, acho que é, não, José Alves, investidor, deixa eu ver, nome, cara, não é José Alves, Antônio, será? Aqui é tudo da hora, Antônio Alves Filho. Bom, se a gente botar assim, maiores investidores do Brasil, né? A gente vai ter aqui, ó, pronto. Luiz Alves Paz de Barros, né? Lírio Parisotto, Luiz Bassi Filho, Guilherme Afonso Ferreira, enfim. Então, não, Luiz Alves é outro cara, pô, que tem, né, quem puder assistir aí as entrevistas dele, são fantásticas, né, uma mentalidade fantástica de investimento, né, e, enfim, a gente sempre aprende muito com esses caras aí. Então, assim, aqui não tem limite de tempo, eu vou falar, enquanto, né, vou fazendo vídeos aos poucos, né, e bota aí para reproduzir no 2 vezes, porque eu falo devagar, então 2 vezes vai dar para entender bem, né, e vai assistindo os vídeos aí que é interessante. Às vezes eu fico pensando: "Pô, mas isso é tão óbvio, isso aí todo mundo já sabe, né, para que ficar falando óbvio, né, não faz sentido, parece que é aparecer, não sei o quê", não é. A gente fala e às vezes outro dia um amigo meu: "Rapaz, você falou aquilo outro dia, abriu minha cabeça, mas até hoje eu não fiz, não comecei, deveria ter feito". Essa coisa desse arrependimento, rapaz, isso também não ajuda nada, tá. Ficar olhando para trás: "Ah, deveria ter feito". Primeira coisa, um dos primeiros princípios do investidor é o seguinte: o investidor olha para frente, né. Ele olha para o passado só para entender, né, o histórico das empresas, entendeu? O histórico das empresas, conhecer também as histórias dos grandes investidores, eh conhecer melhor as empresas, saber quais são as empresas lucrativas, né, as empresas, ver os resultados dessas empresas ao longo do tempo, porque é isso que vai, obviamente, fundamentar um investimento, né, na empresa, né, vai te dar uma segurança, base para você se tornar sócio da empresa. Mas você não fica olhando para trás com frases como,
Ah, se eu tivesse, né, comprado mais daquela ação, né? Isso não existe. Por quê? Porque, cara, em retrospecto é tudo muito fácil. Mas todo mundo sabe, quem tem tempo aí de investimento, sabe que na hora que a coisa está acontecendo, né? eh, Na hora que a coisa está acontecendo, você não sabe exatamente, você não tem como precisar, você não tem como adivinhar como é que vai ser o futuro, né, do mercado. Então é impossível, né, é impossível, né, prever, né, o que vai acontecer, né, com certeza, né. Você pode até chutar, você pode dizer: "Ah, rapaz, eu acho que, né, com essa guerra aí, né, muito provável que o preço do petróleo fique alto por um tempo, né, isso pode acarretar um aumento da inflação, pode ser que os juros que estavam com tendência de queda agora se mantenham até, quem sabe, voltem a subir". Você faz previsões, né, mas, você não deve investir, pelo menos eu penso assim, contando com o acerto dessas previsões, tá certo? Porque pode ser que isso não aconteça, né. Então você tem que investir pela qualidade do ativo, né, pela probabilidade de retorno que ele vai dar considerando o histórico dele, né, por ser uma boa empresa, ser uma empresa lucrativa, geradora de caixa, fluxo de caixa crescente, né, com, né, dividendos, se possível também crescentes, né, com bom, retorno sobre o investimento, um bom histórico, aí você se torna sócio para, né, também ir crescendo com a empresa. Mas não, né, apostando que a ação vai subir, que isso vai acontecer no dia seguinte, aquilo, outro. E então que vai acontecer alguma coisa assim, típica de um comportamento típico de um especulador, né. E investidor, né, é diferente, é completamente diferente, não tem nada a ver com especulador, né. Especulador, né, é aquele cara que compra e aí eu vou usar umas palavras até duras aqui do do Charlie Munger, né, que era sócio do Warren Buffett, ele era mais despachado, falava mesmo que vinha à cabeça. Então, quando o especulador é aquele cara que compra alguma coisa por um determinado valor e fica torcendo para daqui a algum tempo, e certamente num curto tempo, vir um idiota, né, que aceite pagar mais do que ele pagou. É isso, né. Então ele fica ali na torcida. O investidor não, ele compra algum, negócio, né, que tem valor e que gera valor por si mesmo, tá. Você não vai comprar esperando que venha a próxima pessoa lá na frente para pagar mais caro a você, né. Você compra pela qualidade do ativo e pelo valor que ele gera. Obviamente, se ele gera valor, é natural que se espere, né, que esse ativo se aprecie e a sua participação nele também se aprecie, né. Ou seja, é óbvio que a gente conta também com essa valorização das ações, com o ganho de capital, mas não necessariamente para vender, para especular, né. Se a empresa é boa, se ela gera valor, é óbvio que ela, com o tempo, ela se torne vá se apreciando, né, e, o seu valor vá aumentando. E como é que aumenta isso? Aumenta, né, através também do aumento do patrimônio, através
do aumento da valorização das cotações das ações, né? Então, ela tem um valor patrimonial e ela tem um valor de mercado, né? Esse valor de mercado ele vai acompanhando normalmente tende a acompanhar também o incremento do valor patrimonial da empresa, né? Mas não necessariamente são idênticos, né? E aí é que vem as assimetrias, muitas vezes, que nos permitem fazer bons investimentos, principalmente quando o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial. Mas o importante de cara é já distinguir. Olha, investidor é uma coisa, especulador é outra, né? Outro dia, uma pessoa me procurou porque estava tendo. Olha como funciona a cabeça da pessoa que não está madura, né? Assim, não tem uma mentalidade de investidor realmente, né? Porque eu não vou nem falar aqui investidor de longo prazo, curto, não, investidor é longo prazo, é sem prazo, eu diria. O investidor tem que ser investidor para a vida toda. Eu não estou dizendo que o investidor é aquele cara poupador que fica só guardando dinheiro e não gasta nada, não. Entendeu? Aí o cara, aí vem aquelas conversas que eu não aguento ouvir. Ah, caixão não tem gaveta, ninguém leva, o que se leva da vida é a vida que leva. Rapaz, isso é tudo besteira, como se dizem os americanos, bullshit, entendeu? Isso aí não tem nada a ver, isso é conversa de quem não sabe fazer dinheiro. Você vai poupando, você tem que poupar, isso é o princípio básico. Você tem que gastar menos do que você ganha, né? E aquela poupança ali você destina para o investimento, entendeu? Você vai iniciando o processo. Esse investimento vai gerar dividendos. Os dividendos você vai reinvestir e você vai formando a bola de neve. Vai chegar um momento em que você vai ter um fluxo, né, de dividendo já bem relevante. E quando você chegar nesse momento, você já começa, ao longo do processo, começa a se permitir, né, mais gastos um pouco maiores, né? Ou seja, a pessoa começa, não, né, começa com um pouquinho ali, então não dá para, ainda não dá para sair todo final de semana. Vamos considerar a média aqui, né? A pessoa, né, não sai, não vai para restaurante caro, né, vai para um restaurante mais, né, mais barato, né, mas mesmo assim não vai sempre e tal, e aquela economia, aquele controle, aquela coisa toda. Você vai investindo, o fluxo de dividendos vai aumentando, a bola de neve vai aumentando, daqui a pouco você já consegue ir num restaurante melhor, daqui a pouco você já consegue sair mais vezes, né? Daqui a pouco você já consegue ter um carro um pouco mais, né, mais caro. Daqui a pouco você consegue ter um imóvel um pouco melhor. Daqui a pouco você não estava viajando, aí você já começa, faz uma viagem. É uma viagem nacional para um lugar mais próximo. Daqui a pouco é uma viagem mais distante. Daqui a pouco é uma viagem para o exterior. Daqui a pouco, né, vai acumulando, já está fazendo mais de uma viagem. E assim vai. Quer dizer, mas os seus gastos vão acompanhando, né, o crescimento do seu patrimônio e a sua capacidade financeira. O problema é que as pessoas querem fazer tudo de uma vez, entendeu? Elas querem viver tudo já imediatamente. Hoje em dia tem um monte de dublê de rico aí espalhado pelo mundo, né? O cara novinho já quer andar de carro importado, já quer andar com relógio de não sei quantos mil reais, já quer. Porra, né? Eu lembro agora de uma história de um grande amigo, ele vai lembrar, se um dia ele assistir isso aqui. Ele, né, entrou num cargo e tal, e, né, com mérito, concurso público e tudo mais, e ele foi lá e comprou uma Hilux. E ele era natural do interior, de um estado aí ele foi lá visitar os pais, né? Quando chegou lá, o pai dele do interior, né?
homem com aquela sabedoria do interior, disse assim: rapaz, você não tem patrimônio para ter um carro desse, não. Rapaz, eu quase que morro de rir. A gente, né? Ele me contando a história. Mas o pai dele estava certo. O pai dele estava certo. O cara estava começando a vida e ia lá ter patrimônio. Tinha dinheiro, não é dizer que não pode pagar? Pode pagar, gente. Uma coisa é o cara poder pagar. Poder pagar. Outra coisa é o cara ter patrimônio para aquilo. Entendeu? Tem que ter sentido, né? Tem muita gente aí que anda de carro caro, importado, financiado, né? Ou então tem um carro caríssimo, mas só tem o carro também, não tem nada mais, ou vive de aluguel. Sabe, umas coisas que não tem cabimento, né? Tem que botar o pé no chão, tem que botar o pé no chão. Então, você vai pouco a pouco, você vai crescendo, né? Aí vai comprando as coisas de acordo com as suas possibilidades, sem se endividar, né? Sem dar um passo maior do que a perna, vai pouco a pouco e vai crescendo continuamente. Não precisa viver uma vida toda nos primeiros 5 anos profissional, não. Claro, se você ganhar numa Mega Sena, numa loteria, maravilha. Ou se, sei lá, o teu negócio, seja lá qual for, der um boom que te permita isso, maravilha, você está dentro do mesmo princípio, você está vivendo de acordo com as suas capacidades. O que não dá é você querer fazer coisas que não estão ao seu alcance, entendeu? Aí você atrapalha o processo de enriquecimento, de formação de patrimônio, entendeu? Então é uma coisa gradual, você vai pouco a pouco ali crescendo, tá certo? Então é isso, tá? Tem que a gente tem que se afastar um pouco dessa, digamos assim, dessa sabedoria popular sobre dinheiro, acerca do dinheiro, né? Rapaz, pouca gente sabe lidar com o dinheiro. Quando ganha um pouquinho mais, já vai lá e já gasta tudo, já, né, acha que pode tudo, eh, se endivida, não consegue esperar. Uma coisa muito importante para a formação dessa mentalidade de investidor é o quê? É o ah, deferred, eu vou botar em inglês aqui, deferred gratification, né? Deferred, será que é isso mesmo, deferred? Deixa eu botar no Google Translate aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Deferred. Não, não é deferred, vou botar em português mesmo. Como é postergar? Postpone, mas não é. É, é postergar. Vamos ver sinônimos aqui de postergar, né? Postergar, sinônimo. Diferir, vamos ver, diferido, né? Então vamos ver se a gente consegue agora. Diferido. Deferred com E, certo? Deferred. Aqui, ó, com E. Por que eu estou falando isso? É que o Bassi e o Charlie Munger, né, nas reuniões anuais e tal, eles sempre falaram disso. Cara, é importante demais você aprender isso aqui, ó. Gratificação diferida, né? Gratificação diferida, ou seja, sabe aquela experiência, né, dos psicólogos aí, estudos, em que você oferece para uma criança, ó,
você pode ganhar um chocolate agora, mas se você esperar mais 1 hora, você ganha 2 chocolates. Aí tem aquele que não, você prefere ganhar logo, imediatamente aí tem aqueles que querem logo, e tem aqueles que esperam. Esses que esperam vão ser os bem-sucedidos, entendeu? São os que sabem aguardar, né? Eles, não é que você tenha que ser um monge, ou ter nascido um monge budista para ter a paciência para aguardar, mas você pode se condicionar a isso, você pode aprender a fazer isso, você pode amadurecer para ser assim, né? Então espera, cara, não precisa, né, comprar correndo imediatamente, né? Engraçado quando tem aquelas promoções, né, ou vai abrir uma loja nova e se forma aquela multidão em frente à loja, fica fila de não sei quantas horas para comprar um negócio, tal. A primeira pergunta que a pessoa tem que fazer é a seguinte: eu preciso desse bem agora, né? É essencial, né? É indispensável? Pergunta. Se você disser não, né? Eu preciso de mais um tênis agora, eu preciso de mais um celular agora. Troquei meu celular ano passado, eu preciso trocar pelo modelo novo agora? Não, não, para quê, né? Usa aquilo ali até, né, até, eh eh você sentir a necessidade de trocar, né. Então, assim, eu vou contar umas coisas aqui que vocês vão achar pitorescas, mas, eu tive um carro por 17 anos, né. Lá atrás, lá no começo, eu comprei, né, o meu eu ganhei o primeiro carro da minha mãe, eu era estagiário ainda, então, aí ela me deu um carro para eu fazer o meu trabalho, né, me deslocar, de carro, porque eu precisava ali me deslocar bastante, e ela tinha essa condição, me deu um carro usado, que custou na época R$ 5.000, né. Isso faz quantos anos? 30 anos? Faz 30 anos, por aí, quase 30 anos, certo? Eu fui trabalhando, tal, fui melhorando, juntei dinheiro e comprei meu primeiro carro, em 2001, que foi um Peugeot 206. Fiquei com esse carro 3 anos. Na minha cabeça, eu tinha aquela filosofia, aquela sabedoria popular que diz: "Não, você compra um carro", eu comprei um carro zero, né, fiquei 3 anos com o carro, e o carro estava novo, não precisava trocar, mas fui lá e troquei o carro. Peguei já tinha melhorado mais, peguei um Honda Civic 2004. Aí fiquei mais 3 anos, era sempre 3 anos, porque eu tinha na cabeça, assim, todo mundo fala que até, né, com 3 anos tem que trocar. 3 anos, carro novo, estava novinho o carro, fui lá e troquei de novo o carro. Peguei um outro Civic 2007, e com esse eu fiquei 17 anos. 17 anos. Por quê? Porque ao longo do tempo eu fui aperfeiçoando a minha mentalidade de investidor e fui dizendo: "Para que eu preciso trocar esse carro agora? É necessário? É urgente? Tá me atendendo?". Me atendia. E me atendeu por muito tempo, foram 17 anos, até o momento em que ele realmente começou a se tornar obsoleto. Por quê? Não estava atendendo às minhas necessidades. Eu queria, né, já tinha conhecimento dos carros mais modernos que você tem lá, né, as mídias, né, que você pode ouvir, né, eu gosto muito de ouvir podcast no carro, você pode ouvir podcast diretamente na mídia ali do carro, né, e o meu carro não permitia isso, porque ele era todo analógico, né, ele não era nada, tecnológico, né, não tinha mídia, não tinha nada.
Então não conseguia reproduzir meus podcasts, tinha que ser com o celular ali, colocando para reproduzir dentro do carro. Então, assim, já não fazia sentido aquilo, né. Eh, Também já era um carro que já pelo tempo estava requerendo uma manutenção, maior, que já, né, custava mais caro, então já valia a pena trocar. E aí eu troquei, peguei um carro mais, né, novo, moderno, com todas as os equipamentos que eu precisava, tá. Não é um carro para não é para exibir para ninguém, não é para isso, para aquilo, é para me atender. Então eu disse: "O que é que eu preciso? Preciso disso, disso, disso. Esse aqui atende, atende, é um bom carro, está num preço bom", tal. Eu fui lá e fiz a troca, comprei o carro. Então, mas essa pergunta a gente tem que se fazer quase que todo dia, né. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, é necessário, não é, porque a gente é inundado, né, por propagandas, ofertas o tempo todo. Então você vai se enchendo de coisa à toa, né. E aí vem um pouco da filosofia aí do minimalismo, né, que eu conheci, né, assistindo a um documentário de 2 americanos que tá no tá no Netflix. Os caras falam do minimalismo, né. É você ter menos coisas, menos objetos, né, ter o que eles chamam de stuff, né, coisas demais. O pessoal sai comprando, comprando, comprando. Daqui a pouco você tem não sei quantos pares de sapato, não sei quantas roupas você não usa. Tem um monte de equipamento eletrônico, tudo virando lixo eletrônico, vai acumulando, acumulando. Então tem aquilo que você precisa, que você necessita, né. E então uma coisa vai se encaixando com outra, entendeu. E você vai formando um estilo de vida mais simples. Não chega a ser frugal não, tá, né, mas é mais simples, é um estilo de vida, né, mais simples, né, sem grandes, sem ficar preso apegado a marcas, tá, tem que ser da marca tal, tem que ser do negócio mais não. Não, cara, tem muita coisa boa aí que você consegue, que atende às suas necessidades e no limite da sua necessidade, você não precisa sair gastando, sair comprando, sair se enchendo de coisa, nem comprando necessariamente o mais caro e nem comprando para agradar ninguém ou para se mostrar para ninguém, e sim para atender às suas necessidades. É isso, né. Então, assim, nós temos vários conceitos já nesse primeiro momento aqui que são fundamentais. Olha, coisas, né. Primeiro, Luiz Barsi Filho, joga aí no Google, quem é Luiz Barsi Filho, vai ler as cartas do Barsi, né, tá aí, tá tudo publicado. Tem agora a biografia do Barsi, né, foi lançada há uns 2 ou 3 anos, tem a biografia do Barsi. Tem o site, né, que foi a empresa, fundada pela filha dele junto com outros sócios, que é o AGF+. Tem Ações Garante um Futuro, que é um trabalho que o Luiz Barsi Filho escreveu, exatamente, já pregando naquela época, há muito tempo, né, o que a filosofia do investimento em ações garantia o futuro, né. Ou seja, ao invés não estou dizendo, não estou fazendo proselitismo aqui de ah, não pague o primeiro que o INSS é obrigatório, tem situações que são obrigatórias, é obrigatório ali, né, mas ele optou, né, eh, por investir em ações, né. Eu digo, tem os segurados que são obrigatórios, então esses obrigatórios têm que contribuir, não tem jeito. Mas nós sabemos também que tem o segurado facultativo, né. Então, assim, o Barsi, eu nem sei, pode ser que ele tenha paralelamente feito o investimento também no INSS, nas atividades que ele, porventura, a filiação ao INSS era obrigatória, enfim, mas o certo é que ele destinou,
os seus investimentos, os recursos que ele tinha todo para associação com grandes empresas pagadoras de boas dividendos, né, e escreveu esse trabalho Ações Garantem o Futuro, que hoje dá nome a esse projeto, a essa empresa de consultoria e educação financeira da filha dele, né, da filha que é a Luísa Bassi, e dos sócios, né, pessoal muito competente, com a filosofia vencedora. Então vai lá, olha lá, pesquisa, lê sobre isso. Por quê? Porque o Luiz Bassi Filho, por exemplo, ele realmente ele influenciou minha forma de investir, né. Se hoje eu me sinto bem-sucedido na minha forma de investir, é porque ele me influenciou ali, né. Investidor olha para frente, né, não fica se lamentando: "Ah, devia ter comprado mais". Não, você comprou, você não devia ter comprado mais. Se você não comprou naquele momento, é porque você não se sentiu seguro, você não tinha conhecimento. Porque se você tivesse conhecimento, tivesse segurança do que estava fazendo, você teria comprado. Então não tinha que fazer, né. Tem um meme correndo por aí: ninguém tem que nada", né, e não tinha que nada, não tinha que comprar nada. Se você não fez, olha para frente, aprende com o passado e olha para frente, né. Outra coisa, impossível prever o que vai acontecer, com certeza, no mercado, né. Não dá. É o que eles chamam de market timing, né, market timing. Impossível fazer market timing, né, impossível. Market timing. Não dá para você precisar: "O mercado vai subir agora, o mercado agora é o fundo do poço, agora é o cume, né, da montanha, né, é o pico", né, ou então é o fundo do poço, né, estamos lá no vale, no fim. "Ah, vou comprar aqui porque vai subir, vou vender aqui porque vai cair". Não tem como fazer isso, né. Então, é impossível. Aí perguntaram uma vez para o Bassi, né, porque ele teve uma determinada situação que ele comprou exatamente no fundo do poço e dali a ação subiu. Eu falei: "Pô, Bassi, como é que você adivinhou, né, que a ação estava no fundo do poço, você comprou e subiu?". Ele disse: "Não fui eu, não fui eu, foi o critério, foi o critério". Porque qual é o critério? O critério dele é o seguinte: vai comprando, né. A ação está caindo, vai comprando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Caiu mais, é uma boa empresa, você confia, você estuda, você acompanha, vai comprando, caiu mais, vai comprando. Warren Buffett diz, né, ele diz: "Se você gosta de hambúrguer e amanhã esse hambúrguer está custando 50% menos, está com desconto 50%, você não vai comprar mais?". Vai, então por que que você não faz o mesmo com as ações das quais você gosta, né. Então o critério é esse, vai comprando, né, porque você conhece a empresa, você quer ser sócio, tal, e ela está mais barata. Aí vai chegar um momento, porque nada é para sempre, né, nada nada cai para sempre, como também nada sobe para sempre. Então nada é para sempre, em algum momento vai subir. Aí o cara olhou só aquela fotografia ali da última compra que o Bastos tinha feito, aí subiu aí. Como é que você adivinhou? Não adivinhei, foi o critério. Eu já vinha comprando, eu já vinha acumulando. Aí tem um momento que há uma inversão da curva e eu comprei também ali naquele ponto, né. Mas já vinha comprando antes. Mas achei interessante ele dizer: "Não fui eu não, foi o critério". E é o que eu digo hoje, não foi eu, e eu diria assim: "Não fui eu, é o processo, é o processo", né. Outro conceito fundamental, você quer ser investidor, esquece a especulação. O que é especulação? Comprar, né, eu compro, né, comprar para vender, né, no curto prazo, né, com ganho, né, esperando, né, que uma outra pessoa, como dizia Charlie Munger,
né, um outro idiota venha pagar mais caro do que você pagou, né. Você é um especulador. Você compra porque você gosta da empresa, quer ser sócio, quer se associar àquele projeto, quer crescer com a empresa, quer receber dividendos, quer enriquecer ao longo do tempo. As empresas, elas querem crescer e enriquecer ao longo do tempo, valorizar, né, aumentar seu valor patrimonial. Assim devemos ser nós também investidores, né. Uma empresa não faz um negócio para vender, ninguém cria uma empresa para vender no dia seguinte. É óbvio, se vier um louco querendo pagar um absurdo na empresa, talvez o cara venda, mas se você não faz a empresa pensando que amanhã ela vai valer 2, 3, 4 vezes mais, você vai vender amanhã. Não acontece isso, não é assim, né. Sobre bens, né, o poder pagar não é a mesma coisa que ter patrimônio. Às vezes você pode pagar aquilo ali, mas aquilo vai comer todo o teu patrimônio. Aquilo vai te deixar sem liquidez nenhuma, né. Você vai ficar só ter aquilo ali para quê, né. Pra que ter aquele carro mais caro importado, não ter onde morar, né, viver de aluguel, ou para que ter um carro e pagar financiado, né, pagando juros, quando você poderia ter um carro mais barato e quitar ele, né, pagar à vista e ter outras coisas, ter sua vida organizada. Então, sabe, o poder pagar não é a mesma coisa que ter patrimônio, né. Outra coisa, ter a sua própria filosofia, né. Cara, para você ser investidor, você precisa ter personalidade. Você precisa, né, ter decisões próprias, capacidade de decidir sozinho, entendeu, né. Deixar a manada, deixar a manada. Tem gente que só vai para onde os outros forem. Não, você tem que ter capacidade, né, de crítica, né. Você tem que ter capacidade crítica, analisar o cenário e tomar sua decisão de forma independente, né, tem que ser independente. Muitas vezes pode ser que você tenha que contrariar a manada, e qual é o problema, né? É aí que vai estar, às vezes, a oportunidade. Outras vezes pode ser que você tenha que seguir a manada, mas às vezes, poucas vezes a manada, assim, esse movimento de manada traz alguma vantagem, né. Outra coisa, aprender essa concepção do deferred gratification, né, gratificação diferida. Espere, tenha paciência. "Ah, eu quero comprar algum bem", sei lá, "quero comprar não sei o quê", sei lá, qualquer coisa. Digamos, eu quero comprar um fone de ouvido, tá. O meu já não está muito legal, tal, quero comprar um fone de ouvido. Eu preciso agora, imediatamente, hoje, é urgente? Não. Eu ainda consigo ficar com o meu e esperar um pouco. Então vai lá naquele site, ó, Promobit, cadastra lá, fone de ouvido, bota a sua marca lá que você quer, né, eu gosto do JBL, bota lá JBL. Quando tiver promoção, o site vai te indicar: "Ó, tá com promoção aqui". Você vai ver muitas vezes né, aquele fone de ouvido que estava não sei quanto, tá pela metade do preço, às vezes mais barato ainda, entendeu? Então, não tinha urgência, você conseguiu esperar e fez um bom negócio. Mas aquele que tá sempre com urgência em comprar, 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 vai fazer maus negócios, né, vai pagar mais caro, por conta dessa impaciência. A impaciência a impaciência tem um custo, entendeu? Se você é impaciente, você vai pagar mais caro, amigo. Não tem jeito, né. Você vai pagar mais caro, então tenha paciência. Agora, obviamente, a situação é urgente, urgentíssima, você não dá para ficar esperando, então tá bom, então vai lá e compra, faz a tua pesquisa, compra no local mais barato e pronto. Mas, na medida do possível, né, desenvolva a paciência para os negócios, né. E é isso, por hora é isso, depois, né,
tem né, o minimalismo, assista lá os 2 documentários desses caras, no Netflix, bota lá minimalismo, acho que é Minimalismo Já, né. Eu acho que há um excesso também ali, também você não precisa se desfazer de tudo, né, viver sem nada, numa casa vazia, sem nada, não, eu particularmente gosto de eletrônicos e tal, mas assim, se livre do excesso, do que é excessivo, excedente, que você não precisa. E adquira somente aquilo que você realmente precisa, né. Então, um equilíbrio aí vai ajudar, né. E ter um estilo de vida mais simples também ajuda. Bom, numa outra oportunidade eu venho para falar mais aí sobre concretamente aí sobre o processo, mas esses conceitos que eu fui colocando aqui sem planejar inclusive, fui colocando, já são, assim, muito importantes para essa filosofia do investimento, tá bom? Pois a gente volta a falar mais. Valeu.